Vamos mudar de assunto aqui no Conexão. A facilidade na comunicação, no acesso a informações, faz da internet um caminho sem volta, obviamente. Mas o uso cada vez mais intenso também tem consequências negativas, como o aumento de crimes virtuais. A incidência praticamente dobrou em Santa Catarina nos 2 últimos anos. A informação vem através de um levantamento da Secretaria de Segurança Pública. Até o dia 30 de outubro desse ano, foram registradas 1.641 ocorrências, um crescimento de 93% sobre o mesmo período de 2011. E para falar desse assunto, a gente recebe aqui no Conexão TV Com o professor da Academia de Polícia Civil, Daniel Excel. Tudo bem, professor? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pela participação. Queria agradecer a oportunidade de hoje estar presente no programa e falar de um assunto tão importante hoje na vida dos cidadãos. A gente, em diversos momentos, fala de crimes virtuais aqui no programa, sob o ponto de vista do boletim de ocorrência. Mais um crime virtual, mais uma ocorrência desse tipo. E essa é uma das modalidades de crime, e o senhor, como professor da Academia de Polícia Civil, certamente pode dizer isso muito melhor do que eu, que conta muito com a participação do usuário para preveni-lo, para que a vítima se proteja também. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre esse índice alto, mais de 1.600 ocorrências, e a relação da prevenção. Como as pessoas podem se prevenir dos golpes que são mais comuns? Certo. Primeiramente, o que acontece hoje, existe uma tendência muito forte do criminoso cibernético se utilizar da fragilidade perante os usuários. Hoje o usuário ele está incluído digitalmente, porém na questão da segurança ele não tá sendo preparado. Muitas vezes um usuário, tanto classe A, B ou C, ele compra um laptop, compra um desktop, porém ele não toma as medidas de segurança necessárias. Quais são? Instalação prévia de um antivírus, instalação muitas vezes de um firewall que protege a conexão de internet, impedindo que um criminoso venha acessar a máquina desta vítima. Então, esses são alguns procedimentos básicos aí na questão da segurança. No mesmo tempo em que a velocidade da proteção é muito rápida e se desenvolvem programas com muita qualidade para se proteger os dados desse usuário, e geralmente programas pagos, e é aí que vem a brecha, muita gente não quer pagar para ter um programa de computador devidamente legalizado dentro da sua máquina, os criminosos também agem muito mais rapidamente e explorando essas brechas e adentrando ao sistema das maneiras que as pessoas obviamente não percebem. Mas tem alguns sintomas que eu gostaria que o senhor trouxesse para o nosso telespectador, que são mais comuns, que são aqueles tradicionais e-mails, tentativas de golpe por e-mail e outras armadilhas virtuais que o cidadão pode ficar antenado para não cair nelas. Perfeito. Hoje, com o aumento das redes sociais, Facebook, por exemplo, tem se difundido muito postagens criminosas. Nessas postagens estão embutidas alguns malwares, como sinônimos são vírus. Esses vírus, eles instalam fragilidades nas máquinas dos usuários, criando assim pontes entre o usuário e o criminoso. Assim, o criminoso tem condições de conectar o computador da vítima de forma direta, verificando informações bancárias, muitas vezes número de cartão de crédito. Inclusive, hoje, existe um vírus nas redes sociais que se chama o Zeus. Ele foi criado em 2007 e agora, em 2013, ele veio à tona. Tá? Esse vírus é instalado na máquina da vítima. Posteriormente, ao usuário entrar no site da sua instituição bancária, ele é ativado. E o criminoso tem acesso direto à conta da vítima. Bom, isso que o senhor está dizendo é uma informação muito importante e muito grave também para quem está nos assistindo, porque, como eu disse, muita gente acha que isso só vem por e-mail, é só aquele anexo com o final executável, .exe, que não deve ser aberto. Mas isso que o senhor está trazendo a informação de que nas redes sociais já circula vírus, já circulam golpes, isso é muito grave porque as redes sociais são utilizadas por muita gente. Gente, inclusive, foi ter acesso ao computador e conhecimento de informática através de uma conta no Facebook, em outras redes sociais. Dá para identificar esse vírus quando ele está circulando pela rede, ele vem num link, numa postagem? Qual é a estratégia dele para atrair o clique? Esse clique, essa postagem feita pelo criminoso, é uma postagem aleatória. Então, uma forma de identificação dessa postagem criminosa seria a verificação do conteúdo.
se é pertinente ou não ao perfil do usuário que você conhece. Então eu recomendo aos usuários de internet nunca adicionarem pessoas em seus perfis de redes sociais que vocês não conheçam, que o usuário não tenha conhecimento. Tá? Muitas vezes pode ser um perfil fake de um criminoso e pode causar futuramente alguns tipos de crime. Num outro momento, também são comuns aqueles e-mails que a gente chama de phishing, inclusive, tentativa de fisgar o usuário, sempre sugerindo no assunto imagens picantes de alguém, a revelação de alguma história de traição e etc. Isso acontece ainda com frequência? Acontece com frequência. Hoje os provedores de e-mail, seja Microsoft, seja Google, elas têm dispositivos de segurança que identificam muitas vezes os golpes de phishing. Inclusive, esses golpes de phishing, o e-mail é direcionado para a pasta spam. O que acontece? As técnicas dos hackers estão melhorando muito ao passar dos anos e as caixas de e-mail muitas vezes não são filtradas para os e-mails criminosos, não são filtradas para a caixa spam. Então eu recomendo aos usuários tomar muito cuidado ao clicar em qualquer e-mail. Então tome as devidas precauções necessárias. Claro. Parece que às vezes as pessoas se preocupam um pouco mais com crimes contra a honra ou com alguma informação inverídica postada sobre elas nas redes sociais do que com um e-mail desse tipo que tenha eventualmente um anexo com uma tentativa de abertura ou alguma coisa nesse sentido. As pessoas se preocupam muito mais com o que disseram sobre elas na internet do que com o material que elas receberam, acabaram caindo numa tentativa de golpe e podem ter instalado alguma coisa na máquina sem saber. Isso preocupa também as autoridades? Sim, existe uma preocupação muito grande contra os crimes contra a honra. Existe uma particularidade que hoje os crimes contra a honra é válido da legislação americana. Então, ao criar um perfil do Facebook, por exemplo, tome muito cuidado as pessoas que você vai adicionar, pois muitas vezes esses perfis criminosos podem estar postando arquivos maliciosos, no caso malware, um sinônimo de vírus, nas suas postagens. Num caso desse tipo, que o cidadão suspeita que ele pode ter sido atingido por um vírus, ele pode estar sendo espionado digitalmente por alguém que está roubando esses dados, senhas e etc., qual é o procedimento mais adequado? Obviamente, numa primeira instância, porque cada caso é um caso, ele deve fazer o quê? Acionar um técnico, talvez? A primeira questão a ser observada é a preservação dessa prova. Tá? Essa prova tem que ser preservada, posteriormente levada até a delegacia para ser feito o boletim de ocorrência e posteriormente ser feita a instauração do inquérito ou a abertura do termo circunstanciado. Nós estamos em plena discussão do Marco Civil da Internet, a legislação que pode ser a constituição da rede aqui no Brasil, vai regular uma série de condutas e de atitudes dentro do mundo virtual. E durante muito tempo se reclamou disso, da ausência de uma legislação mais específica para combater crimes virtuais. Duas perguntas numa só. A ausência dessa legislação complica a investigação, a punição dos culpados? E a segunda pergunta, que tem tudo a ver com isso, se o Marco Civil da Internet efetivamente pode ajudar a tirar um pouco essa zona de trevas que existe sobre a internet, um território em que todo mundo posta qualquer coisa, escreve qualquer coisa e faz o que quiser. Muito bem apontado. Hoje o criminoso virtual, ele se baseia no anonimato. Porém, hoje a polícia possui procedimentos de investigação que vão levar até a identificação de autoria e, inclusive, materialidade. A questão sobre o Marco Civil de Internet vai ser muito importante na legislação brasileira, pois ela vai determinar algumas atividades obrigatórias dos provedores de acesso, inclusive quanto à preservação do conteúdo e identificação dos IPs dos supostos criminosos. A questão das postagens, inclusive, existe hoje uma particularidade, a maioria do material armazenado hoje na internet, ele está em provedores no exterior. Sim. Isso dificulta muito as tratativas e a investigação desse tipo de crime. Porém, ao passar dos anos, existem súmulas jurisprudenciais, jurisprudência, inclusive, ministra do STF, julgando a favor
da obrigatoriedade da concessão da identificação de IPs por parte dos provedores de serviços de internet. Pelo que o senhor tem acompanhado, dos casos que aconteceram, tanto no Brasil quanto no mundo, as empresas tendem a colaborar com a liberação desses dados, já que elas mesmas detêm praticamente todos os dados da vida dos usuários na internet? Sim, existe uma tendência das empresas que se hospedam fora do Brasil efetuarem a liberação desses dados, pois como elas possuem serviços hoje em território nacional, elas têm a obrigatoriedade de conceder esses dados para a Polícia Judiciária, para sua correta identificação. Bom, a gente falou aqui sobre a atuação dos criminosos e sobre a identificação deles e captura. É importante a gente dizer, até para não passar uma sensação de impunidade, já que nós estamos ainda antes do Marco Civil da Internet, que o cidadão que cometer algum ato delituoso, algum ato criminoso na internet, pode demorar, mas mais cedo ou mais tarde ele vai acabar sendo identificado, porque hoje existe tecnologia e equipe para isso. Isso, hoje está sendo treinado pela Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, alunos policiais civis para investigação de crimes por meio cibernético. É um avanço na cobertura e no combate a esse tipo de prática, certamente. Isso. Como a internet é um meio utilizado muito novo, os policiais eles estão sendo treinados nesse sentido para correta preservação da prova e identificação de autoria e materialidade nos delitos por crime eletrônico. O meio, o substrato, como a gente diria, mudou, ou pelo menos foi incorporado, já que a internet agora também é uma plataforma, mas os crimes, em algumas vezes, são os mesmos do mundo real. O cidadão também rouba, também utiliza para tráfico de drogas, comércio de entorpecentes e outras atividades delituosas que ele faria no mundo real, muitas vezes fazendo também no mundo digital. Isso, muito, muito importante essa observação. Hoje o crime virtual, na realidade, ele mudou o meio. Tá? O tráfico de drogas, a ameaça, crimes contra a honra, eles continuam sendo esses crimes. Tá? O que mudou foi o meio de atuação. Então, por isso que hoje a Polícia Judiciária ela tem que estar especializada para tratar esse tipo de crime. A gente falou desse número ali no começo da entrevista, mais de 1.600 ocorrências, fazendo um comparativo com o ano passado. O senhor acredita que talvez ainda haja outros casos que as pessoas não registram por preguiça, por desconhecimento, por achar que é um crime de menor potencial ofensivo, furto de dados na internet, e que haja uma dimensão maior ainda que não se tem o registro oficial? Com certeza. Hoje é importante o cidadão fazer o registro da ocorrência na delegacia de sua localidade, pois os policiais eles estão, ao passar dos anos, tornando-se especializados na área de crime cibernético e sempre atendo às novas tecnologias. Hoje é importante citar que a cada dia a tecnologia muda e o criminoso vai se especializando e tornando os crimes cibernéticos cada vez mais complexos. E a polícia acaba mudando junto, evoluindo e aprimorando e aperfeiçoando essas técnicas de captura e identificação dos criminosos. Né? Perfeito. Muito bem. Nós conversamos aqui no Conexão TV Com um pouco sobre segurança digital, diante desse dado impressionante de um aumento de quase 93% em relação ao ano passado dos casos de crimes na internet, isso em Santa Catarina. O Daniel Excel, que é professor da Academia da Polícia Civil, veio conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa. Professor, muito obrigado pela participação hoje aqui, pelo trabalho também, parabéns, boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos voltar a falar da avó que começou a amamentar o neto depois que a mãe da criança morreu no parto. Ela quer ter direito à licença maternidade para cuidar do bebê. 2 minutos, nós já voltamos.